Eu quero orar de novo com vocês para a gente dar início a esta aula aqui. Vamos orar? Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos, porque assim o Senhor quis que nós estejamos hoje aqui de novo para poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para poder aprender um pouco mais de Ti. Senhor, queremos te pedir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Te queremos pedir que o Senhor abra nossos entendimentos, Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração para que o que nós estudemos, o que hoje nós aprendamos aqui, seja plantado em boa terra e que essa terra dê frutos, que nós possamos ser de bênção para aquelas pessoas que talvez ainda não conhecem ou não sabem sobre esse tema, Senhor. É um tema que talvez já temos ouvido muitas vezes, outras pessoas, outros professores, pregações sobre isso. Mas te queremos pedir, Senhor, que, como o pastor orou, que não fique só em mero conhecimento e mais informação, sino que este estudo se transforme e tenha vida, Senhor, para que nós possamos, primeiro, ser mudados por meio da Tua palavra, e que assim nós possamos, Senhor, ser de bênção também para outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Estamos aqui porque carecemos, porque precisamos de Ti. Precisamos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para poder ter um melhor conhecimento sobre Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que não estão aqui. O Senhor sabe o real motivo por qual elas não estão aqui, Senhor. Que onde eles estejam, Senhor, o Senhor esteja alcançando essas pessoas e possa abençoar também a eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmão, semana passada foi não, né? Foi semana retrasada, a gente no... tá vendo? Foi não. Foi no dia que o Botafogo foi campeão, né? Essa data nunca mais vai esquecer o pastor. A gente começou sobre os atributos. Eu fiz a pergunta, né? O que era um atributo? E parece engraçado, tinha pessoas também que não sabiam o que eram atributos, né? Mas aí Miguel, ele respondeu o que era um atributo. Mas eu quero repetir de novo, o que é um atributo? O que é um atributo? O quê? Eu vou fazer o seguinte, eu quero participação de vocês, porque senão eu falo o que está aqui, e é melhor não ficar como um monólogo, né? É melhor... Aliás, eu vou pedir a participação de vocês, porque o que eu vou falar aqui está todo constatado na Bíblia. Então, vamos a ler textos bíblicos para que não fique uma coisa que eu só falo e vocês só ouvem. Então, não, eu gosto muito que vocês tenham a dinâmica de vocês também participar. Então, aqui o momento certo para a gente errar, se erramos, porque é aqui o momento que nós podemos aprender. Se temos alguma coisa errada, se temos algum conceito, um pensamento, alguma ideia errada, aqui é o local certo para nós poder acertar essas ideias e esses pensamentos. Então, fica à vontade, eu queria saber o que nós entendemos, o que é um atributo. Uma característica, ok? Uma característica, uma qualidade, um atributo, uma característica é uma qualidade, mas o quê? É uma característica própria ou particular de alguém. Beleza, já que já sabemos isso, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantos atributos existem? Quantos atributos existem? Quem sabe? Alguém chuta algum número? Nada?
Irmãos, sobre a questão do atributo, né, a gente divide, né, os protestantes, né, mais que todo, né, eles dividem os atributos em dois características. Agora, não existe uma cifra exata de atributos. Tem pessoas que encontram 5, 7, 20, 30, 40 atributos. Mas por que essa variedade de atributos que a gente encontra? Porque nós temos um Deus infinito. Se nós catalogamos um Deus em 4, em 5 ou em 6 atributos, nós estamos fazendo o quê? Estamos encaixando Deus em um lugar. E eu acredito que até quando nós estejamos frente a Deus, frente ao Senhor, nós vamos ainda nesse momento a encontrar e a ver qualidades e características que a gente não sabia, que a gente não conhecia. Agora, nós temos uma referência de alguns atributos. E isso é o que nós hoje, pelo menos, queremos compartilhar aqui. Aqui a gente, pelo menos, vai ver alguns atributos que não são todos. Então, nós classificamos os atributos em duas partes. Em atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Agora, vai de novo a pergunta: o que é um atributo incomunicável de Deus? Pessoal, pode falar. O que é um atributo incomunicável de Deus? Onisciência. Mas o que é? Oi? Isso. Exatamente. Um atributo incomunicável de Deus é aquele que não compartilhou conosco. Dentro disso aí, quais são aqueles atributos, por exemplo? Ela falou onisciência. Onisciência. Oi? Eternidade. Onisciência, eternidade, mas o quê? Onipresença. Mas o quê? Onisciência. Santidade. Entra também? Deus é santo, santo, santo. Nós somos santos. Santidade entra dentro do atributo incomunicável de Deus? Por quê? Exatamente. Exatamente. Isso aí. Um atributo incomunicável de Deus é algo que não devemos imitar, porque se trata de uma essência específica de Deus. Não devemos nem podemos imitar, porque se trata da essência de Deus. É algo justamente que não pode ser compartilhado, como falou Tiago. É algo que não pode ser dada às criaturas. É algo que a gente não pode possuir. Por exemplo, nós estamos aqui. Eu não sei o que está acontecendo agora na minha casa. Você não sabe o que está acontecendo agora no seu trabalho. Mas Deus, Ele está aqui. Mas Ele também está lá em nossa casa, Ele também está no trabalho, Ele está em todo lugar. É porque Ele é Espírito. Ele é Espírito, então Ele está em todo lugar. Certo? Então, dentro desses atributos de Deus, a gente vai escolher, a gente já falou isso aí, alguns aspectos, algumas características de Deus, né? Como eu falei, a gente falou sobre onisciência, onipresença, mas existem outros atributos, então eu separei, se não estou errado, foram 4 ou 5 para a gente poder ver em base a isso. O que nós entendemos quando vemos assim, a existência autônoma de um Deus ou a seidade de um Deus? Alguém com certeza vocês já estudaram, alguém
sabe o que significa isso daqui? Que é a existência autônoma de Deus. Irmão, eu falei. Oi? Deus existe. Uhum. Deixa eu só procurar aqui. Alguém pode, por favor, abrir sua Bíblia, muito bem o que Tiago falou, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3, quem tiver aí, por favor. Irmãos, o que a gente está falando aqui é uma coisa bem que nós já talvez estudamos, já vimos, são coisas, entre aspas, por assim fácil. Então, o único que eu vou fazer aqui é justamente falar sobre o ponto e a gente poder confirmar o que nós estamos falando aqui só com os textos bíblicos, porque não há absolutamente nada novo que eu possa falar aqui, porque os temas aqui nós já temos ouvido. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 3, quem tem, por favor, e outro também que tem aí, Atos 17, 28. Alguém? Qualquer um que possa ler, por favor? Pode ler. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Show. Atos, mais um, Atos 17, 28. Amém. E João, capítulo 5, 26. João, capítulo 5, 26. João. Que tem a ver estes textos bíblicos aqui que a gente está vendo? Que foi o que Tiago, né? Que é um Deus auto, ou seja, não é um Deus criado. Ele já existia. Nós é que somos seres criados. Então, quando nós vemos que sobre a existência autônoma de Deus ou a cidade de Deus, estamos vendo que Deus, ele já existia. Deus não foi criado, Deus não foi formado, né? E o que lemos o texto agora há pouco, né, João capítulo 5, 26, vemos de que ele é vida e que nós recebemos vida justamente por meio de Jesus Cristo. Então, nós vemos que nesse ponto aí, Deus é um Deus que não foi feito, é um Deus que tem autonomia. Segundo ponto, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. O que já vimos aqui também um pouco, sobre a eternidade. É um Deus que já existia, é um Deus que existe, e é um Deus que vai existir. Então, é um Deus eterno. Como eu falei para vocês, o único que podemos fazer aqui é justamente, né, trazer os textos bíblicos para ver, para a gente poder dar, como se diz, né, a severidade, dar como se diz, né, a autenticidade justamente a estes pontos, porque não há absolutamente muita coisa para explicar. Alguém pode ler, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Outro que possa ler também, 1 Coríntios 2, 27.
ou portanto ao Rei eterno. Não? São textos bíblicos justamente que afirmam justamente que Deus é eterno. O Rei eterno, imortal, invisível. Acho que a gente cantou isso agora, né? Não cantou? Foi isso que cantou, justamente, né? Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, a Ele seja honra, glória por sempre. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Amém. Aquilo que vemos justamente nesse texto, que ele justamente confirma de que Deus sempre existiu. Deus não é um ser criado, ele sempre existiu. Ele existe fora do tempo. Deus existe fora do tempo, Deus existe fora do que nós entendemos por tempo. E nós encontramos, né, no meio, nossa vida, né, que existem teorias justamente que Deus é um ser criado também. Mas como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e na Bíblia nos mostra justamente de que Deus é um Deus eterno, que ninguém criou Deus. Tudo certo até agora? O terceiro ponto, sobre os atributos de Deus, como falamos aqui, né? Os atributos de Deus são aquelas características que não podem ser dadas aos homens. São características específicas de Deus. Nós acabamos de ver de que Deus é eterno, você não é eterno, nós não somos eternos, nós temos uma data de nascimento e temos uma senha que vai dizer também que uma senha, né, que algum dia iremos morrer, mas temos um início e temos um fim. Mas nós sabemos também que vamos a ressuscitar, mas se você percebe, a gente vai morrer, mas vai ressuscitar. Pelo contrário, Deus, ele é eterno. E nós não somos eternos. Vimos também de que Deus, ele existe, que ele é autoexistente. Então, nós não somos autoexistentes justamente também porque nós fomos criados por Deus. Então, são atributos incomunicáveis, são atributos que só podem ser de Deus. A imutabilidade de Deus. Vou fazer de novo a pergunta. O que nós entendemos pela imutabilidade de Deus? Oi? O que significa a imutabilidade de Deus? Sim, exatamente. Deus não muda. Nós mudamos de pensamento, nós mudamos de ideia, nós mudamos de planos, mas Deus, ele não muda. Ele não muda. Os planos de Deus, eles se concretizam do início ao fim. Ou seja, Deus não pode mudar de ideia. E para isso eu quero que, por favor, você leia Números 23, 19. Números 23, 19 e Malaquias 3, 6. E Malaquias 3, 6. Então, você percebe aqui mais uma vez que é um atributo de Deus, ele não muda de ideia. Os pensamentos de Deus são sim e amém.
nós podemos mudar de ideia, nós podemos pensar uma coisa agora e pensar uma coisa depois. Então, Deus, no atributo dele, ele não muda de ideia. Absolutamente nada toma por surpresa a Deus. Ele já sabia, ele já sabe o que iria acontecer. Então, nada toma por surpresa a ele. E o terceiro ponto, o quarto ponto, perdão, a infinidade de Deus. Dentro desse ponto da infinidade de Deus, eu coloquei, né, algumas características, né, mas que nós entendemos pela infinidade de Deus. Alguns aspectos dentro dessa aí. Dentro da infinidade de Deus, a gente pode distinguir vários aspectos, que a gente já comentou aqui também agora, mas quem se arrisca aí a falar o que você entende pela infinidade de Deus? Infinidade é de uma coisa infinita, né? O que a gente acabou também de falar agora aqui, né? É a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda ou qualquer limitação. Foi o que nós começamos aqui no início, né, que a irmã falou, que era onisciência, onipresença, ou seja, Deus sabe absolutamente de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos pensando agora, ele sabe o que nós iremos pensar, como iremos responder, e ele está em todo lugar. Não sei se, fazendo um parênteses, não sei se você, quando pensa isso, o que você sente, né? Porque se Deus sabe o que nós pensamos, por mais que a gente às vezes trata de esconder alguma coisa, né? Eu pensando vezes, eu assim, caramba, ou seja, qualquer coisa, qualquer pensamento, Deus está ali, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele também sabe absolutamente todas as coisas. Então, por mais que nós fazemos algumas coisas, né, que nós achamos que estamos fazendo escondido, Deus está ali. E às vezes nós ficamos tranquilos em dizer, ninguém viu. Ninguém imaginou que eu estava pensando isso. Mas esquecemos de que Deus está ali. De que Deus também, Ele conhece nossos pensamentos. E eu creio que isso nos traz também um pouco mais de temor e reverência a Deus, porque Ele está em esse lugar, onde nós achamos que ninguém vê o que nós achamos que ninguém sabe. Então, dentro desse termo ali, sobre a infinidade de Deus, eu quero abordar aqui 3 pontos, né? São 3 pontos rápidos também, que a gente já está falando aqui, né? Tudo isso aí, que é sobre a sua perfeição absoluta, que a gente já também comentou aqui agora. Deus deixou também, em esses textos bíblicos, alguém pode ler, por favor, Jó, está certo? Você fala assim, Jó, capítulo 17, do 7 a 10, Jó 11, perdão, do 7 a 10. Meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Jó 11, do 7 a 10. Os restos ficam admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem, todos vocês, e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Está falando que também de uma infinidade de Deus. E Salmos 145, 3, por favor. Salmos 145, 3. Sua grandeza é insondável. Você está falando justamente de novo, sobre o texto, sobre a perfeição
absoluta de Deus. Temos um Deus insondável, temos um Deus que não podemos entender, temos um Deus que não podemos entender por completo, temos um Deus que Ele se deixou conhecer no todo, né? Ele só, na Bíblia, eu acredito que não está absolutamente todo de Deus, né? Ele só deixou o que nós precisamos, o que nós temos que conhecer. Então, com certeza, quando nós estejamos frente a Deus, nós vamos a conhecer a Deus com mais atributos. Nós vamos a ficar surpresos justamente de nosso Deus. Sua eternidade, sobre o tema, sobre a infinidade de Deus, então nós também encontramos a sua eternidade. Eu quero que alguém leia aí, por favor. Salmo 92. De eternidade, eternidade, tu és Deus. Vemos que Deus é eterno. E o último, sua imensidade. Quem pode ler, por favor, 1 de Reis 8, 27? Oi? Não, 1 de Reis 8, 27. Que é o último. Então, vemos que Deus é um Deus imenso, que nem a terra pode conter Ele. Então, isso aí são atributos incomunicáveis. E que é um atributo comunicável? É uma característica particular de Deus, que não pode ser dada ao homem, que não pode ser dada à criatura. É uma característica que a gente não pode procurar, porque não vamos conseguir ser eternos, não vamos conseguir ser oniscientes, onipresentes. São características específicas de Deus. São características que só nosso Deus Santo Ele tem. Mas, como a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, assim como Deus tem características próprias que Ele não compartilha com o ser humano, Ele tem características que nós podemos adquirir, que são as características, os atributos comunicáveis. E que é um atributo comunicável? Uma pergunta muito básica. O que é um atributo comunicável? Oi? Desculpa. Exatamente, uma característica que Deus compartilha com a gente. E de alguma forma Ele pode formar esse atributo em nós. Deus pode formar esse atributo em nós. Mas o que é? Atributo comunicável é um atributo que, por meio do Espírito Santo, nós podemos chegar a ter, assim como nós sabemos de que Deus tem os seus atributos que não compartilha, por mais de que nós entendamos de que são atributos que Deus transmite a nós, são atributos que, se o Espírito Santo não trabalha por meio, se o Espírito Santo não trabalha em nossas vidas, nós não podemos conseguir. Porque são atributos que são características de Deus. Então, por exemplo, que nós começamos aqui, por exemplo, a santidade. Deus é um Deus santo.
Só que a santidade de Deus, Deus é santo, santo, santo. E se a santidade é um atributo comunicável, como é a nossa santidade, então? Como é a nossa santidade? Como que nós pedimos a Deus para que Ele nos santifique? Como é a nossa santidade? É? Como? Gradual. Quando Cristo nos salva, Deus nos santifica, nos separa. Só que Deus não nos deixa como a gente chega. Então, assim Ele começa a tirar, Ele começa a polir algumas coisas na nossa vida e nossos corações. Então, nós vamos sendo gradualmente santificados. Ou seja, gradualmente, nós vamos a começar a mudar, a ser diferente. A diferença de Deus, que Deus é santo, 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 a nossa santidade, que é um atributo comunicável de Deus, é que a nossa santidade é graduativa. Graduativa, está bem falado, né? Graduativa? Gradativa. Então, em espanhol, gradativa. Isso aí, vocês entenderam. Certo? Alguma dúvida aí? Ninguém? Muito bom. Ou, como se diz aqui, ou não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo. Certo? Então, nós entendemos de que Deus está nos santificando aos poucos. Deus nos santifica aos poucos. Por meio da oração, por meio da leitura dessa palavra, então nós estamos mudando, estamos sendo santificados, estamos sendo diferentes a cada dia. Um atributo comunicável também é a fidelidade de Deus. A fidelidade. Que é bem comum também, não vou falar de novo isso aí. A nossa fidelidade é igual à fidelidade de Deus? É ou não é? O que essa cara dele? Não é não, né? A gente é infiel. Nem com Deus nós somos 100% fiéis. Mas Deus é fiel. Então, como nosso Deus é fiel, Ele também comunicou esse atributo para nós. E da única forma que nós podemos ser um pouco fiéis é justamente por meio do Espírito Santo. É justamente por meio de sua palavra. Alguém pode ler, por favor, 2 Timóteo 2:13? Pois não pode se negar a si mesmo. Nós podemos chegar a cumprir as nossas promessas. Nós podemos, em algum momento, cumprir uma promessa, mas em algum momento nós podemos chegar a ser infiéis. Quando eu falo de infiel, não significa de infidelidade e traição de casamento, não. Não é só isso. Porque a gente pensa que infidelidade é só isso. Estamos falando justamente de que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas Ele comunica também esse atributo e nós não somos 100% fiéis. Porque nós não somos deuses e não somos perfeitos. Então, vemos de novo de que é um atributo que se comunica, mas é um atributo que nós temos que estar constantemente pedindo a Deus para que nós possamos ser parecidos a Ele. E um atributo mais básico, comunicável, que é o amor. Nós amamos. Nós amamos alguém, amamos alguma coisa, mas se essa coisa, ou se esse alguém nos trai, nos machuca, nos faz alguma coisa, o que a gente faz? Continua amando? Às vezes sim, às vezes não. Como se diz, né? O amor acaba. Só que a Bíblia nos diz de que Deus Ele é amor.
assim como Ele é amor, Ele também é justo. Não, por fato que seja amor, que Deus é amor, não quer dizer que você pode fazer ou que nós possamos ser o que Ele quer, porque assim como Ele é amoroso, Ele também é justo. E também é um atributo comunicável de que a nossa justiça não é a mesma justiça de Deus. Nós temos uma justiça, justamente, que às vezes a gente faz justiça por rancor, por raiva, por tristeza, mas Deus é justo justamente porque a sua justiça ali é perfeita. Assim como nos ama, Ele também é justo. Então, essa justiça é também por amor. 1 de João 4:8, quem pode ler aí, por favor? Primeira de João 4:8. Isso. Significa que Ele vai nos amar para sempre. Deus é amor. Às vezes, nós, como cristãos, né, às vezes a gente pensa, ou alguns cristãos às vezes pensam, de que Deus pode nos amar mais, porque eu dou maior oferta, maior dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Não, Deus nos ama. Eu pequei e, sim, Deus se entristece com o nosso pecado, mas Ele não nos deixa de amar. Deus nos ama porque Ele é amor, e o amor de Deus não muda. E esse aí é um atributo comunicável. Agora, o último aqui, sobre misericórdia. Alguém pode ler, por favor, Êxodo 34:6? Êxodo 34:6. Como eu falei, irmãos, há muitos atributos. Poderíamos... Pode falar, não pode falar. Não, pode falar. Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Vemos mais uma vez um Deus misericordioso. A gente tem misericórdia, só algumas vezes, talvez com algumas pessoas, com alguns sim, com outros não. Então, são atributos justamente que Deus comunica para nós, ou seja, são características de Deus, mas que Deus, Ele deposita também em nós. Irmãos, como eu ia falar, existem outros atributos, existem mais atributos. Poderíamos, não vou exagerar, né, passar a tarde toda aqui, não é assim também, né? Às vezes a gente um pouco exagera falando assim. Mas existem muitos outros atributos. E o meu desejo aqui, né, espero ter chegado o meu objetivo justamente de que você possa aquecer seu coração nesse momento com essa aula aqui e que você continue estudando justamente conhecendo a nosso Deus, conhecendo a Deus. Deus é um Deus grande, infinito, nós não podemos explicar 100% Deus, né, porque Ele tem muita característica, tem muitos atributos. Então, que esta aula possa, pelo menos, aquecer um pouco e que nós possamos despertar essa curiosidade de conhecer quem é Deus. Quem é aquele Deus em qual nós temos depositado nossa vida? Quem é aquele Deus no qual nós temos ou confiamos? Que essa aula possa, pelo menos, despertar um pouco o desejo de poder aprender, de poder estudar. Isso daqui é matéria no seminário de 3, 4, 6 meses e dificilmente a gente vai conseguir preencher todos os espaços aqui para a gente poder aprender por completo. Como eu falei, tem muitas outras características de Deus, tem muitos outros atributos que Deus comunicou ao seu povo e outros que não comunicou. Então, a gente não vai ter como abordar tudo isso em uma aula. Amém? Que esse tema possa nos despertar para que nós possamos aprender um pouco mais sobre quem é
nosso Deus e quem é Deus. Amém? Eu vou orar aqui mais uma vez, por favor, para a gente fechar essa parte. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer. Queremos te dar glória, Senhor, te rendir alabança, adoração, Senhor, porque hoje podemos aprender algo básico, mas profundo, porque assim como tu és um Deus que veio, que entregou seu Filho e que Ele morou entre nós, nós podemos hoje ver também de que há atributos, há características que o Senhor colocou em nós. Há características atributos que o Senhor tem e que também o Senhor deixou para nós, Pai. Mas sabemos, Senhor, que se um toque do Teu Espírito Santo, Senhor, a gente dificilmente vai chegar a ter essas características de uma forma visível, Pai. Te queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, Senhor. Que assim como o Senhor é um Deus de amor, que esse atributo que o Senhor comunicou para nós, esse atributo que nós podemos ter, que é o amor, a fidelidade, a santidade, que esses atributos, Senhor, cresçam em nossa vida, cresçam em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Somos homens e mulheres tão fracos, tão débeis, que precisamos de Ti, Senhor, para que isso possa ser realidade em nossa vida, Pai. Mas, Senhor, queremos Te louvar porque há atributos, Senhor, que só o Senhor tem, que só Deus tem. E são características que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, Senhor. Como falamos aqui da onipresença e da onisciência, Senhor, o Senhor todo sabe. O Senhor conhece nossos pensamentos. O Senhor está em todo lugar. E isso, Senhor, seria motivo suficiente para nós cairmos de joelho e Te pedir perdão, porque quantas vezes nós não temos pensado, falado, ou feito alguma coisa que não Te agrada, e nós só dizemos, ninguém viu, ninguém sabe, mas o Senhor estava aí. O Senhor viu. O Senhor sabia o que estava em nossos pensamentos. E isso daí, Senhor, é motivo para nós Te pedir que nos ajudes a cada dia a sermos diferentes, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor caminhou por esta terra. O Senhor foi, ascendeu os céus, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Deixou o Espírito Santo e deixou a Tua palavra para que nós possamos imitar o Senhor. Queremos Te agradecer por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém.